Olá, você amigo aqui do canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Francisco Costa, sou mentor em saúde. Hoje é aquele dia que eu trago para vocês casos reais, insights que eu tenho no meu dia a dia, um mentorado, um cliente que eu atendi me contou um caso, casos reais, não são assuntos de livro ou da minha pós-graduação, casos reais. Hoje eu escolhi falar com vocês sobre uma conversa que eu tive com um médico ortopedista chamado Dr. Uronal Zancan. Para quem não conhece, o Dr. Uronal Zancan, há alguns anos ele trocou a medicina de cuidar de doença para a medicina que ajuda as pessoas a aumentar a saúde. É uma outra vertente da medicina. Ele criou uma instituição chamada ProSer Saúde. Hoje ele tem mais de 2 milhões de seguidores na internet e eu posso dizer que eu tenho a honra de ser aluno dele, eu faço parte da instituição dele, ele foi meu professor na minha pós-graduação em saúde e longevidade saudável. Eu tive essa conversa com ele e faço parte do grupo chamado Elite do ProSer Saúde. Enfim, eu gostaria de trazer para você essa conversa que eu tive já faz algum tempo com o doutor. Eu perguntei para ele, doutor, eu já estava atendendo clientes nessa época. Eu perguntei, doutor, eu tenho percebido que a maior dificuldade dos alunos, das pessoas que estão praticando essa nova modalidade de desenvolvimento da saúde, as pessoas têm as maiores dificuldades naquilo que é o mais importante, que é a musculação, são as corridas e o jejum. Existem vários procedimentos para aumentar a saúde. Para você que não conhece, eu já vou explicar. E essa indignação, e ele disse, Kiko, me chama de Kiko. Às vezes ele me chama de Francisco, mas Kiko, as pessoas não querem sair da zona de conforto. Foi isso que ele me falou. Então eu trago isso para você, porque eu percebi, quando eu comecei a atender clientes, e mesmo enquanto aluno, sempre fui e vou continuar sendo, mas no início eu percebia que a maioria das pessoas tinham dificuldade de fazer esses 3 procedimentos que são aqueles que mais trazem saúde para as pessoas, que é a musculação de alta intensidade, são as corridas com ofegância e o jejum. Então eu percebi no atendimento que eu conversava com a pessoa e ela dizia, não, eu consegui bastante saúde, eu consigo isso, consigo aquilo, eu me adaptei bem, emagreci, estou dormindo melhor, tal, mas ainda estou com a pressão alta, ainda tenho esse problema aqui, ainda tenho alguma coisa, enfim, me relatando problemas. E quando a gente faz essa anamnese, quando a gente faz essa primeira conversa com o cliente, a gente percebe que é justamente isso que o doutor me falou. Vamos explicar direitinho. Uma pessoa, quando começa numa alimentação adequada, as primeiras semanas há um desconforto, é verdade. Mudar hábitos, com algumas semanas você sofre um pouquinho, você precisa sair da sua zona de conforto, mas depois é prazeroso. O seu paladar fica mais apurado, principalmente quando você retira o açúcar e o glúten da sua vida, o seu paladar fica mais apurado, então as refeições passam a ser saborosas, é prazeroso, depois que você passou por esse primeiro momento. Tomar suplemento, você toma um suplemento ali junto com a refeição, é prazeroso você saber que você está nutrindo o seu corpo e não existem grandes esforços para isso. Quando você começa a dormir mais cedo, tem um pequeno desconforto no início, adaptar o seu relógio biológico a uma nova rotina, mas depois de algumas semanas é prazeroso você colocar a cabeça no travesseiro e já dormir rápido, acordar bem disposto, é prazeroso. Meditação, no começo, traz alguns desconfortos,
O corpo não está adaptado, a nossa mente não está adaptada. Depois de algumas semanas, você sente falta se acontecer de um dia ou outro você não fazer meditação, porque é prazeroso, o bem-estar mental, emocional é prazeroso. Agora, o que não é prazeroso são aqueles 3 recursos, aqueles 3 protocolos que mais trazem saúde para nós e que menos as pessoas querem fazer. Por quê? Porque temos que sair o tempo inteiro da zona de conforto. A musculação de alta intensidade, você não vai começar de alta intensidade, você precisa de semanas para chegar nesse nível. O que vai acontecer? É sempre dor, né, gente? Uma dor que você aguenta naturalmente, não vai se machucar, mas é um desconforto o tempo inteiro de desconforto que você acostuma, enfim, mas é o tempo inteiro desconfortável. As corridas de alta intensidade, seja na esteira ou no elíptico, na bicicleta ergométrica, onde você busca a ofegância, onde você vai, e também existe um protocolo, não vai começar correndo sem técnica nenhuma, leva algumas semanas, a mesma coisa. Você passa por um desconforto no início, mas esse desconforto sempre vai estar presente, é o tempo inteiro em desconforto, que vai trazer um maior benefício a médio e longo prazo, mas é muito desconfortável e você, com o tempo, você aprende a conviver com esse desconforto, mas é desconfortável o tempo inteiro. A mesma coisa com o jejum. No começo, o jejum, você também não vai, segunda-feira eu vou começar um jejum. Existe um protocolo, você precisa preparar o seu corpo para o jejum. Mas a mesma coisa, o jejum, depois que você se acostumou, que você se adaptou, é prazeroso você ficar livre, por exemplo, de uma refeição, você poder fazer as suas coisas, você tem mais tempo, você tem a liberdade. Numa viagem, por exemplo, você não precisar estar comendo o tempo inteiro pensando em comida, é libertador o jejum. Mas no começo ele vai dar um certo desconforto, principalmente os 2 primeiros, né? A musculação e o aeróbico. E nos meus atendimentos eu percebi pessoas com uma série de problemas e quando você pergunta, está fazendo alimentação adequada? Não, sim, tal. Suplemento? Não, conheço, tomo, não sei o quê. Sono? Sim, são procedimentos, meditação, muitas vezes as pessoas têm uma facilidade de se adequar. E são procedimentos que a pessoa adere mais facilmente. Mas esses 3 primeiros que eu citei e que trazem um desconforto e você precisa o tempo inteiro estar se superando, você tem que estar impactando uma parte do nosso cérebro, chamado reptiliano, para você se superar, e isso exige desconforto voluntário. Essa é a parte que menos nós queremos fazer. Quando você vai chegando naquele nível que começa a trazer um desconforto, você para. Você vai conseguindo, claro que você vai ter benefícios. E tudo isso é progressivo, tudo isso você não precisa ficar sofrendo, nada angustiante, porque tudo é questão de disciplina, de protocolo. Então, eu tive que concordar, não podia ser diferente do doutor Oronal, mas aí eu tive esse insight, né? Essa percepção de que o que menos a gente quer é sair da zona de conforto. Então, hoje essa conversa que eu tive com o doutor Oronal Zancan é o caso real de hoje. Um abraço a todos os amigos do canal. Não se esquece de dar o like, faça parte da minha comunidade do WhatsApp. Eu todo dia deixo uma dica de saúde lá. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredita que têm interesse por esses assuntos e precisam melhorar a saúde. Um forte abraço a todos.